Meus irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Podeis vos assentar, meus irmãos, se acomode, fique à vontade, para dar glória a Deus. Jó, capítulo de número 42, glória a Deus. É o último estudo dessa bateria de estudos que nós tivemos neste mês, baseado no livro de Jó, que é um livro com muitos mistérios, um livro riquíssimo de coisas espirituais e coisas humanas também, meus irmãos. Jó 42, nós vamos ler, meus irmãos, o versículo 10 em diante. 10 em diante, que é o tema proposto aqui pelo pastor Elias aqui nessa lição, né? Nós estamos subordinados ao tema, meus irmãos, com Deus sempre haverá um final feliz. O altar entendeu. Com Deus sempre, o final será feliz. Esse é o tema proposto da nossa lição, meus irmãos. Jó 42, do 10 ao 17. Leremos: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram. Comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos, juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos, 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, e o nome da outra Késia, e o nome da terceira Querem Arpuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos, e depois disto viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Amém. Meus irmãos, eu estudei a lição, né? A lição de 2020, né, pastor Sérgio? Uma lição muito, muito boa, meus irmãos, né? Mas o Espírito Santo falou muito forte no meu coração, pastor Eric, algumas questões. Eu fiz um resumão da lição, para a gente não ficar preso só naquela temática da lição. Deixa o Espírito Santo fazer a obra, né? O Espírito Santo fazer a obra, e é Ele que manda, e é Ele que faz, em nome de Jesus. Meus irmãos, a Bíblia que eu estou usando é a Bíblia pentecostal, é de estudo pentecostal, né? É a Bíblia oficial do nosso ministério, conhecida como ARC, Almeida Revista e Corrigida, meus irmãos. Pois bem, o livro de Jó se inicia no capítulo 1, dando uma rápida biografia do próprio dito, o Jó, falando da terra a qual ele vivia,
dos seus bens, falando das suas propriedades, falando da sua fama, enfim, demonstrando a humanidade e as bênçãos que Jó possuía. E eu achei muito interessante, meus irmãos, que bem rápido se inicia uma reunião onde o Senhor chama os seus filhos, os filhos de Deus, para uma espécie de relatório. É como se fosse um relatório que está sendo apresentado. E no meio, o intruso, o inimigo das nossas almas, Satanás, o adversário. Eu acho muito interessante, meus irmãos, que Satanás não menciona palavra alguma para o Senhor, o nosso Deus, mediante esta reunião. Mas sim, Deus, ele inicia mencionando Jó, falando das suas qualidades. Aleluia. Eu gosto de acompanhar bem na Bíblia, meus irmãos, capítulo 1. Deus, ele vai nos dar aqui grandes lições acerca de um homem de Deus, uma mulher, um servo do Senhor. Aleluia. Ele fala, viste tu o meu servo Jó? Só aqui, meus irmãos, já dava para botar uma mensagem, pastor Eric. Porque Deus, ele nos revela declarando quando chama Jó de meu servo. Não é um simples servo, é meu servo. E eu fui pesquisar, meus irmãos, o peso dessa palavra servo, que eu descobri dentro das pesquisas, fazendo pesquisa, que não é um servo como nós achamos, ou um servo escravo. Não, meus irmãos. Eu anotei aqui, eu fiz uma anotação, e esse servo, ele tem a qualidade, no contexto bíblico, o termo servo é frequentemente utilizado para descrever a relação de submissão e obediência do ser humano em relação a Deus. Muitas vezes, os profetas, os levitas eram chamados de servo de Deus, devido à sua dedicação ao serviço religioso. Interessante notar que Jesus, o Messias, é apresentado nas Escrituras como o servo fiel, está lá em Isaías 53. Então, olha só a qualidade. Quando Deus fala para Satanás, viste tu, meu servo, Deus não estava apenas, irmão Caio, dizendo que Jó era um simples servo, mas estava declarando, ele é meu, ele é servo e ele tem um Senhor. E quem tem um Senhor tem proteção, tem cobertura, não é desprovido, não é desprotegido. Ou seja, Deus já estava dando para Satanás um caminho, para ele entender que ele não lidaria com qualquer pessoa, lidaria com um servo do Senhor. Aleluia! Nós também podemos notar algumas lições, meus irmãos, que quando Deus permite Satanás tocar nos bens de Jó, na sua propriedade, na sua possessão, ele não estipula ordem. Ele não estipula ordem. Nós vamos aprender aqui também por onde o inimigo começa a atacar para destruir a vida de um crente. Ele não estipula ordem. Satanás vai lá e toca. Mas você vai começar por aqui, por ali e por acá. Não. Ele permitiu Satanás agir da sua maneira. E é interessante notar que Satanás, ele inicia por um caminho onde nos dá proteção. A primeira coisa que Satanás tira de Jó é os animais. Aí você me pergunta, mas por quê, pastor? Porque era um meio de cultuar ao Senhor da época. A Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos. E não era uma vez, era 10. Ou seja, trazido para os nossos dias, era 10 cultos que Jó oferecia para o Senhor. Não só isso, ele fazia expiação pelos seus filhos. Porque ele dizia no seu coração, certamente, meus filhos pecaram e blasfemaram contra o Senhor. Então eu vou sacrificar. E justamente, meus irmãos, isso aqui não é inevitável. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é a revelação clara e evidente para que nós não venhamos errar e cair em ciladas do diabo. Olha só por onde que começa. A Bíblia diz que os irmãos se reuniam em tempo para se alimentar uns com os outros, na casa do mais velho. E justamente nesse dia,
eles fizeram a festa. Justamente no dia da festa, Satanás foi lá e ceifou tudo aquilo que Jó tinha para oferecer ao Senhor como holocausto. Ou seja, a cobertura espiritual da família agora estava sendo abalada. A oração, a intercessão e a expiação agora estava abalada. Certamente os filhos estavam pecando contra o Senhor. Satanás vai, por conta da falta da proteção, os filhos são ceifados. Ou seja, nós não devemos parar de orar. Quando nós oramos, não é uma simples oração, mas sim uma intercessão, protegendo a nossa casa, o nosso casamento, a nossa profissão, a nossa vida espiritual e, além de tudo, nos mantém em comunhão com o Pai que está no céu. Aleluia! Ou seja, ele iniciou a destruição por um caminho onde Satanás tem agido nos nossos dias. Agido no culto, colocando frieza no coração dos irmãos, colocando frieza na vida dos irmãos, para não orar, para não buscar, não tem outro caminho. Oração é o meio direto de se conectar com o Pai no céu, aleluia. Quando nós oramos, nos fortalecemos no Senhor. Quando nós oramos, igreja, nós nos fortalecemos no Senhor. Então, o primeiro ponto, meus irmãos, que quando Deus ele declara, Jó, o meu servo, é a mesma qualidade do servo do centurião. Quando Jesus aparece e o centurião chega diante de Jesus e o centurião fala, não, mestre, não vá debaixo, não precisa ir até a minha casa. Lance somente uma palavra, mas enfim. O centurião fala, eu tenho um servo, ele está acamado. E não é porque ele é servo, ele não tem valor. Ele tem valor. A qualidade de servo é além daquilo que nós pensamos. Não é um simples servo, mas é um servo que tem valor. Você tem valor. Você é importante para o Senhor, aleluia. Quando você não vem para o culto, o Senhor sente a falta do teu culto. Não é só o pastor que sente falta de ti, não. O Senhor sente a falta do teu culto aqui na igreja, meus irmãos. Pois bem, continuando, meus irmãos, o nosso estudo, outro ponto também que eu extraí da lição, pastor Sérgio, foi em decorrência do sofrimento. O sofrimento do patriarca não veio como uma punição, mas como uma provação. Ponto. Tem mais. Ponto. Certamente, meus irmãos, nós temos que entender uma coisa. Isso aqui é notório. Talvez os irmãos já viveram essa experiência. A hora que nós mais oramos é quando nós estamos na prova. Sim ou não? É a hora que mais nós buscamos a Deus. Na prova. Não no pecado. Não provando do fruto do pecado a consequência, mas na prova. Porque você sabe que quando você ora, Deus te ampara na prova. Quando você ora, Deus estende a mão dele para te ajudar a superar a prova. Ou seja, Jó estava vivendo uma provação. E a fidelidade de Jó foi provada por Deus. Ele foi aprovado pelo Criador, pois continuava íntegro. Jó foi íntegro tendo e Jó foi íntegro não tendo. A prova não abalou a sua comunhão com o Pai. Diferente, o aproximou cada vez mais. Aleluia! Não é porque Jó, quando tinha, ele era o mesmo Jó. A única diferença é que ele perdeu descredibilidade pela popularidade. Mas por Deus não. E nem ele deixou abalar o que estava acontecendo com ele, a comunhão com ele. Ele falou, eu tenho, bendito seja o Senhor. Eu não tenho, ele ainda é bendito. Aleluia, glória a Deus. Não abalou. Ele continuou sendo íntegro. Porque nós vamos ver no decorrer da história, Jó ainda em contato com o Pai. Ele não falou, eu vou deixar de ir para a igreja, porque as portas se fecharam, o meu casamento não vai bem, os meus filhos não obedecem.
está dando tudo errado. Não, Jó não agiu dessa maneira. Continuarei indo. Estou na prova, mas eu estou com Deus. Estou na luta, mas eu estou com Deus. Aleluia. Estou na aflição, mas eu estou com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Continuou íntegro com o seu caráter. E quando se trata de caráter, meus irmãos, aí a coisa é profunda, porque o caráter cristão vai muito além do que é uma personalidade. Personalidade, todo mundo tem uma personalidade, mas o caráter é Deus que forma em mim e em você o caráter de um cristão, caráter que não se abala, caráter que não se estremece. Faça chuva, faça sol, eu sou cristão. Faça sol, faça chuva, eu continuo servindo o Senhor. Acabou o dinheiro, estou com Deus. Tem dinheiro, estou com Deus. Estou enfermo, estou com Deus. É um casamento, meus irmãos. Na dor e na tristeza, eu estou com Deus. Aleluia. E o seu caráter íntegro e reto, demonstrando a sua humilhação. Agora esse homem, outrora acusado de pecador pelos seus amigos, o socorrerá por meio da oração. Eu sei que não é fácil. A coisa mais difícil, meus irmãos, nos nossos dias é perdoar. A coisa mais difícil é perdoar. Sim ou não? Eu estou dizendo perdoar. Não estou dizendo eu perdoo é ele lá e eu aqui. Não. É perdoar. Quem perdoa, esquece. Você acha que Deus lembra do pecado que você cometeu quando ele te perdoou? Não. A Bíblia diz que ele joga no mar o esquecimento. E da mesma forma eu. Jó nos ensina. Porque Jó foi perseguido, vamos assim dizer, pelos os seus ditos amigos, pastor Sérgio. Ele foi apontado. Ele foi acusado. Pastor Sérgio pregou aqui, porque quando o crente está na prova já é pecado. Tem que arrancar esse mal do dedo da nossa igreja, irmão. O crente tem que estar na prova, porque a prova nos aproxima de Deus. Aleluia. E nem sempre prova é pecado, é provação para amadurecimento espiritual e comunhão com Deus. E ele foi apontado, mas nem por isso eu acho interessante, porque Jó não se abalou. Se fosse nós. Você ora para mim aí, você lembra o que você fez comigo? Você lembra que você veio me acusar? Você lembra quando eu estava lá na cinza, que você veio pisar em mim? Você lembra? Agora que as coisas começou a andar, você quer que eu olhe para você? Não, vai procurar outro lugar, rapaz. Jó não agiu dessa maneira. Porque Jó tinha um caráter cristão, caráter verdadeiro, caráter que não foi abalado pelas circunstâncias da vida. E Jó, meus irmãos, é imensurável. E ninguém consegue descrever o sofrimento de Jó, assim como ninguém consegue descrever o sofrimento de Jesus. Foi 10 filhos ceifados, tudo acabou, meus irmãos, da noite para o dia, e Jó estava lá, desprezado, esquecido e abandonado. Então não tem como escrever. Nós, com uma depressãozinha, a gente já quer tirar a própria vida, não é verdade? Quando o pastor não dá uma oportunidade, a gente já quer sair, mudar de ministério. Quando as coisas não vão bem no ministerial, o pastor não olha para mim, isso, aquilo, vou procurar um lugar que me dê oportunidade. Né? Jó não, irmão. Jó perdeu, foi 10 filhos. Jó perdeu os seus bens de uma maneira relâmpago. E a sua popularidade. E o pior, pastor Sérgio, ele foi apontado de uma coisa que ele não estava fazendo. Cá para nós, meus irmãos, Jó não estava preocupado com o apontamento dos amigos. Ele procurava dentro dele, pastor Elias. Será que eu estou culpado mesmo? Senhor, me coloque em balanças fiéis que eu quero saber, eu quero ouvir da tua boca se eu tenho culpa no cartório. Era isso que fazia com que Jó viesse ser martirizado pelo sofrimento. Aleluia. E Deus em silêncio. Mas Jó não desistiu. Porque o silêncio de Deus também é resposta para a minha e a tua vida, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, continuando. Aí nós vamos entrar agora no ponto ápice da mensagem, que é a restauração de Jó, pastor Eric. Que é a restauração de Jó. Parece um conto de fadas, né, igreja?
O mal vem, destrói, ele passa tudo isso, agora é o final feliz. Parece um filme de final feliz, um filme de romance? Não parece? Olhando por esta ótica, sim, mas quando a gente entra na mensagem, meus irmãos, a angústia bate. E a gente consegue olhar para dentro de nós e ver, se não for Deus, eu não sou ninguém. Aleluia. Jesus declarou, sem mim nada podeis fazer. Aleluia, glória a Deus. A restauração de Jó, porque Jó não perdeu só bens materiais. Ele perdeu a moralidade, a integridade e a espiritualidade. Tudo isso foi abalado. Meus irmãos, mas cá para nós, não era só para você tocar na sua possessão? Quer dizer que a sua estrutura espiritual também foi abalada. Porque vieram os amigos vieram três, apontar Jó como se ele fosse o principal culpado por tudo que ele estava passando. Aonde que entra isso? Aí já é Deus e querendo extrair de dentro dele a adoração, querendo extrair, porque, meu irmão, Deus sabe como extrair do seu servo a verdadeira adoração, meus irmãos. E é no aperto que Deus consegue extrair a pura e sincera adoração do nosso coração, meus irmãos. Coloca um parêntese. Tem uma planta chamada mirra. Uma planta chamada mirra. Se você estudar sobre a planta mirra, você se surpreende. Porque a mirra é uma planta muito perfumada, irmão Caio. Só que o processamento dela, o pastor Sérgio vai entender o que eu quero dizer. Já colocou cana na engenhoca? Quando parece que não tem mais cana, você não coloca de novo só o papilinho lá? O que vai sair de lá? Assim a mirra, irmão. Quando não tem mais nada, quando o extrator está olhando para aquilo ali, só o farelo, ele coloca de novo. E é dali que vai sair a preciosidade, aleluia, do perfume da mirra, aleluia. Então, quando Deus faz assim com nós, a adoração sai, aleluia. E Deus está chacoalhando, porque Ele quer ver a adoração de verdade, meus irmãos. Ele não quer fingimento, Ele quer extrair de dentro de mim e de você a verdadeira adoração. Ele não quer fingimento, Ele não quer teatro, Ele quer sinceridade. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A lição moral espiritual do livro é que Deus abençoa os homens porque os ama. E não porque estão envolvidos numa troca de favores em quem prevalece uma barganha espiritual. Então, meus irmãos, Deus, Ele nos ama acima de qualquer coisa. O que nós temos não é mérito nosso, é por causa do amor. Aleluia. Nós estamos aqui, é por causa do amor. Nós acordamos hoje de manhã por causa do amor que Ele tem por nós. Tudo que nós adquirimos, possuímos, não é porque eu sou bom, não é porque eu sou o melhor, porque eu sou o cara, porque eu posso, não. É por causa do amor. Aleluia. Então, o mérito nunca vai ser nosso. E, meus irmãos, se você não tem motivo maior do que esse para declarar o teu amor por Senhor, levanta a mão e aceita Jesus novamente. Porque foi por causa do amor dele que a igreja nasceu, aleluia. Foi por causa do amor dele que nós não fomos consumidos vivos, aleluia. Foi por causa do amor dele é que ele está preparando, melhor dizendo, já preparou, aleluia, um lugar, aleluia, especial, aleluia, para mim e para a tua vida, aleluia. É por causa do amor. É por causa do amor, aleluia. Ele suportou sozinho, não tinha ninguém para ajudar Jó. Não tinha ninguém para ajudar Jó. É interessante, pastor Eric, que Jó estava na prova, sim ou não? Ele pediu oração para alguém? Para mim sair da prova, irmão. Irmão, faz uma campanha para mim, ora para mim, me ajuda. Abre a palavra, vê qual é a resposta. Aconteceu isso? Não, foi sozinho.
foi sozinho. E o nosso mal, pastor Elias, às vezes é natural, irmão Caio. É tentar ajudar pessoas que Deus está provando. É tentar ajudar. E como que eu sei? É quando você tenta e não consegue. É Deus provando a pessoa. Se Deus está provando, é porque tem um propósito. Se tem propósito, tem um processo. Sim ou não? Não tem como. Tem propósito, tem processo. E eu acabei de falar como é que a cana é processada, né, pastor Sérgio? É moendo. E o processo dói, mas não mata. O processo dói, mas não aleja. O processo dói, mas não distingue. O processo dói, mas cresce. O processo dói, mas amadurece. Tem gente hoje que é maduro por causa do processo, aleluia. Tem pessoas, Caio, que está no nosso meio e não está entendendo nada. Mas Deus está dizendo, eu estou processando porque eu quero que amadureça. Aleluia. Eu estou processando porque eu quero amadurecer. Parece que vai acabar, parece que vai se perder. Já foi buscar Beltrano, Cicrano, já pediu oração em os 4 cantos do planeta. E nada resolve. Quando Deus coloca a mão, ninguém tira. Aleluia. E quando Ele tira a mão de cima do vaso, está do jeito que Ele quer, aleluia. Do meu jeito o vaso torna a quebrar. Do teu jeito ele racha. Mas do jeito de Deus não quebra. Do jeito de Deus fica firme. Do jeito de Deus fica em pé, aleluia. Pode vir luta, pode vir prova, o vaso está lá, aleluia. Aí você se pergunta, como que tu aguenta, varão? Eu passei no processo. Eu passei no processo, aleluia. Eu passei no processo. Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Ele suportou sozinho o que pensava ser um julgamento de Deus, porque eu quero te falar para os irmãos, ele achava que estava sendo julgado por Deus. E Jó, ele procurava dentro de si. Será que eu fiz? Eu sacrificava, eu cultuava. Eu não blasfemava na tua face, Senhor. Entra comigo, Jó pensando. Ele lá nas cinzas, estava nem preocupado se tinha perdido o bem. Olha só, pastor, não estava nem preocupado se perdeu o bem, se os filhos foram ceifados, se ele estava esquecido, ele estava preocupado com a comunhão com o Pai, aleluia. Ele estava preocupado com a comunhão, porque ele sabia, se eu sair dessa, eu fico de pé novamente, aleluia. Se eu sair dessa, eu fico de pé, aleluia. Ele estava preocupado, meus irmãos, porque ele achava que estava sendo julgado por Deus. E ele não encontrou, porque o silêncio prevalecia. O silêncio prevalecia na vida de Jó. Mas agora, todos veem a graça divina derramada de forma abundante sobre ele. Era, portanto, a hora de voltar ao convívio social e desfrutar de tudo o que o Senhor lhe deu. Pois o Senhor acrescentou Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes. Então Jó estava sendo preparado. E a sua preocupação era a comunhão. Então, tanto faz Jó como ter, para ele queria ter a comunhão. Aleluia. Tanto faz, pastor Sérgio. Ele ter como não ter, ele procurava razão por estar naquela situação. Aí, meus irmãos, quando Jó menos espera, irmão Caio. Quando Jó menos espera. Porque é quando a gente menos espera. Quando a gente espera, quem aqui já esperou, criou expectativa, isso aqui é natural, é coisa da vida para mim, cristiano. Quanto mais ansioso a gente fica, parece que fica mais longe. Não é verdade? Rapaz, é amanhã que eu vou mudar. Tomara que dê certo. Aí parece que não dá certo. Aí parece que acontece alguma coisa. Aí faltou uma lâmpada. Aí faltou aquilo e outro. Nossa, é amanhã que vai sair aquela causa. Meu Deus. É amanhã que vai sair o resultado. A ansiedade parece que distancia as coisas de nós. Mas a paciência
a despreocupação. Aleluia. Igreja, fica tranquila. Deus já está providenciando. Aleluia. Ele ouviu o teu gemido. Fica tranquilo, fica em paz. Descansa o teu coração. Foi Deus que falou? Ele não falha. Ele não erra. Aleluia. O tempo dele não é o meu tempo. Então fique em paz. Pode ser daqui a pouco, depois do culto. Pode ser amanhã. Pode ser agora. Descansa. Ouve a palavra e entende o que o Senhor está te falando nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Então Jó não estava preocupado. Jó não estava preocupado. Ele não tinha essa ansiedade. Ele queria saber qual era a razão. E depois, o pastor Sérgio pregou aqui, nós temos que fazer uma retrospectiva, né, pastor Sérgio, para dar mais entendimento da mensagem, pastor Hélio. Que Deus, ele se manifestou numa tempestade. Isso aqui é típico de rei. É típico de quem tem poder, pastor Vladimir. Aleluia. Só que parece que soa algo sem sentido. Jó já estava ali. Ainda vem mais uma tempestade? Vem mais um furacão, um tornado? Agora já era. Agora eu vou para a glória mesmo. Vai vir um terremoto, tempestade. Vai acabar com tudo agora. Não tem nem força para correr. Estou prostrado no pó. Mas é aí que nós temos que ter o discernimento de espírito, meus irmãos. Porque quando Deus falou no Monte Sinai, ele falou de uma tempestade. A nuvem desceu em cima do monte e Deus falou. Aleluia. Então nem sempre a tempestade de Deus vai ser algo para castigo, mas sim a saída. Porque é gostoso quando você está ali. E quando, é como se fosse aquela questão que você está dentro de um túnel e você andando dias e dias. E do nada, quando as forças vai se acabando, você vê uma luzinha lá no finalzinho do túnel. Não bate uma alegria no coração quando você chegou, encontrou a saída, ainda que você não está perto, mas você, opa, eu estou vendo algo. Eu estou vendo algo de longe. Eu estou vendo alguma coisa. Como Elias orou 7 vezes e falou, vai lá ver o que tem para o servo dele. Foi 7 vezes. Quando o servo voltou, viu alguma coisa? Eu vi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias, como ele tinha a fé de Elias não era nossa, ele falou, é dessa nuvem que vai vir a glória. É pequena, mas é Deus que vai fazer, aleluia. Para Deus não tem tamanho, é pequeno ou grande, Ele faz. No grande, no pequeno, no médio, Ele faz. Elias olhou a nuvem do tamanho da mão de um homem. É daí que vai vir a solução, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele se manifestou no meio da tempestade. Falou. E para a gente passar para o final já, tem que correr, pastor Elias. Eu vou chegar agora aqui no... O momento ápice, quando Deus fala no meio da tempestade, é coisa boa, meus irmãos. A tempestade gera medo? Gera medo. Vento. O crente do manto fala, e aí, como é que tá, irmão? Estou num vento. Eu dou glória a Deus quando ele fala isso, quando ele está no vento. Porque foi no meio da tempestade. Quem lembra dos evangelhos? Aleluia. Foi no meio da tempestade, quando o barco estava balançando, e a Bíblia diz que o vento vinha contrário. Aleluia. A ordem era para chegar do outro lado, mas o vento trazia ele novamente para o lugar de onde eles saíram. E a Bíblia diz que no meio da tempestade, quem é que vem andando no meio da água? Aleluia. É no meio da tempestade que a solução vem andando sobre as águas, aleluia. Então, meu irmão, tu está no meio do vento, olha para o meio do vento, é de lá que vem a resposta, é de lá que vem a saída. Pastor, não encontrei, a palavra não falou comigo no ciclo de oração, a palavra não falou comigo na escola bíblica, a palavra não falou comigo na tarde da benção, a palavra não falou comigo no curso teológico, a palavra não falou comigo em canto nenhum. Então olha para o vento, porque é de lá que vai sair. Talvez tu não viu aqui, mas lá no vento ela está te esperando, aleluia, glória a Deus. É no meio do vento. É no meio do vento que Deus fala comigo e contigo, aleluia. Esse vento não vai te matar, aleluia. Glória a Deus. Caminhando para o final, aleluia. Glória a Deus. O Senhor acrescentou
a Jó outro tanto em dobro, a tudo quanto dantes já possuía. A única coisa que Jó não deu em dobro, Deus não deu em dobro para Jó foi a esposa, porque a esposa não morreu. A esposa continuou, né? Foi fiel até o... Dava até para fazer uma mensagem, né, para o das irmãs, né? Ah, amaldiçoa teu Deus, taca a pedra na coitada, mas foi ela que perdeu os filhos também. Foi ela que estava passando fome do lado do marido ali. Ela não aparece na história, mas está ali, anônima, né? Que nem Barnabé, estava anônimo, mas estava do lado de Paulo ali, né? Espírito Santo anônimo, mas estava ali, do lado. E ele acrescentou tudo em dobro. Uma coisa também, é lógico que ele não ia dar 14 filhos, porque filho, mesmo morto, ainda continua sendo filho. Não é verdade? Então não ia dar 14 filhos. 10 filhos. Então, morreu 10. Então ele teve mais 10, mas os que morreram continuavam sendo filhos de Jó. Amém? Até aí, entendimento? E Deus mudou a sorte de Jó. E isso se deu no momento em que ele orava pelos seus amigos. E aqui, meus irmãos, caminhando para o final, que você vê Jó passando por todas essas situações, eu e você não passaria, não suportaria. Se é evidente, não passaria, né? E nós precisamos saber o que fez Jó suportar tamanha aprovação e sofrimento. Eu procurei, orei ao Senhor, busquei. Nós precisamos buscar coisas espirituais para que nós venhamos entender o real sentido da palavra de Deus e o propósito da qual ela quer nos falar. Aleluia. Jó, enquanto orava pelos seus amigos, agora Jó, ele vai agir como um sacerdote. A Bíblia diz que os seus amigos levam os animais para ele sacrificar. Ou seja, Jó agora está numa postura de sacerdote. E esse sacerdote aqui o comentarista, ele equipara, pastor Eric, com o sacerdócio de Jesus Cristo. É um paralelo. Porque a palavra paralela a esta é Isaías 53. Quando Isaías, ele descreve a humanidade de Cristo, em Isaías 53, homem de dores, dado ao trabalho, não via formosura, mas é logicamente que não se trata de condição física, não é no mesmo estado que Jó estava, cheio de chagas, mas sim numa condição humana, porque Isaías, no capítulo 8, vê um Deus de glória. E eu creio que Isaías não estava vendo um Deus que não era possível ver, o mesmo Deus que Moisés queria ver no Monte Sinai, não. Era Jesus sentado no trono de glória, porque ele disse que os serafins sobrevoavam sobre a cabeça, ele via a cabeça. Ele tem alguns detalhes que nos dá a entender que era Jesus que estava sentado nesse trono. E partindo do pressuposto, já muda. No capítulo 53, ele já vê um homem, o mesmo Deus que estava no trono, agora um homem comum. A condição humana de Deus. Com um corpo desfigurado. Vestindo um corpo desfigurado. E exercendo um sacerdócio perfeito, intercedendo por mim e por você, que somos culpados, que o rejeitamos e que o negamos. Mas nem por isso ele deixou de nos amar e de interceder por nós. Aleluia. E é nessa condição que o comentarista mostra Jó, porque ele vai interceder por seus amigos ainda numa condição de dor, de sofrimento, de angústia, de perca e de desprezo. Jó vai exercer essa função ainda nessa condição, desprezado e sem nada. E aí os seus amigos levam a ele o seu sacrifício e ele exerce a função sacerdotal. Pois bem, meus irmãos, indo para o final,
para que Jó suportasse tudo isso, Jó, ele construiu um alicerce. Jó construiu um alicerce, porque Jó era um homem de oração. Jó era um homem espiritual, e isso aqui no seu livro, ele revela para nós que Jó ele é um homem espiritual, um homem de comunhão, um homem de espiritualidade, um homem santo. E todo homem santo é um homem de oração. É um homem de contato direto com Deus. Como eu ouvi falar, no começo eu falei sobre a oração. Jó perdeu os animais, mas na perda dos animais ele descobriu que falando com Deus ele já tinha contato. Descobriu esse meio de contato com Deus através da oratória. Orar é falar com Deus. E ele passa a orar ao Senhor. Aleluia. E no capítulo 14, aqui eu já encerro, no capítulo 14, no versículo 7, ele declara algo e nos revela o segredo de suportar tamanha provação. É claro que Deus estava provando ele, mas eu tenho que fazer minha parte na prova. Eu não posso só esperar por Deus. Eu também tenho que fazer minha parte, eu não posso cruzar os braços. Ah, Deus está me provando, até porque você não vai saber. Ou seja, você também tem que fazer a sua parte. Capítulo 14, versículo 7, está escrito dessa maneira: porque há esperança para a árvore, pois, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos, ainda que a raiz envelheça na terra e o tronco no chão morra, ao sentir o cheiro das águas, brotará e dará ramos. Aleluia. Ou seja, Jó, na sua oração, estava aprofundando a raiz. Jó, na sua oração, estava fazendo com que a sua raiz chegasse nas águas. Aleluia. Jó praticamente estava morto. E aqui ele descreve uma árvore, simbolizando, cortada, uma árvore que se apodrece. Ninguém dá nada para uma árvore podre, mas você não sabe o que está debaixo da terra. É o alimento onde mantém o segredo de pé, aleluia. E aqui, meus irmãos, eu entro numa passagem aonde está em Mateus, que Jesus, ele vai falar que o homem que obedece e pratica suas palavras, ele compara o homem como edifica a sua casa numa rocha. Aleluia. E se nós observar, meus irmãos, a parte da casa que ninguém vê é o alicerce. O alicerce ninguém vê. Só quem vê é o construtor e o proprietário no momento que está fazendo. Todo mundo entra na casa e diz: que parede bonita, que teto, nossa, meu irmão, que piso. Mas ninguém vai falar que o alicerce é bonito. Ninguém vai falar, porque ninguém vai ver o alicerce. O alicerce só quem sabe, quem construiu e o proprietário. O alicerce fica na memória. Ele sabe que o alicerce foi difícil. O alicerce não faz do dia para a noite. O alicerce é suado. E aí Jesus fala, compara como se construiu na rocha. E ele dá outro detalhe para nós. Quando vir o vento e a água, a tempestade, não se abalará. Ou seja, nós não estamos providos do vento. Nós não estamos providos da tempestade. Nós não estamos providos da prova. A casa pode cair, mas o alicerce continua de pé. Aleluia. E Jó, meus irmãos, construiu uma raiz funda, aleluia. Uma raiz nas águas purificadoras e nas águas restauradoras. Jó estava no pó, mas a raiz estava viva. Jó não tinha mais nada. Aparentemente, na vista, Jó parecia que não tinha mais nada. Mas ninguém estava vendo a raiz, aleluia. Ninguém vê raiz, aleluia. Ou seja, o segredo do crente é a raiz.
O segredo do crente estar de pé é a comunhão com o Pai. Porque eu vejo você orando aqui, mas lá no teu quarto eu não sei a oração que você faz, é lá que a raiz está aprofundando, aleluia. Aqui eu te vejo sorrindo, mas lá na tua casa só Deus vê as tuas lágrimas, aleluia. Na rua todo mundo te vê bem, tu dá paz do Senhor para todo mundo, mas só Deus sabe como que está aí dentro. Está gerando raiz, a raiz está aprofundando, a raiz está lá chegando. O interessante da raiz é que nada para ela, se tiver uma pedra no meio ela desvia, se tiver um caco no meio ela desvia. O objetivo da raiz é chegar na água, é chegar no objetivo, no alimento que vai manter ela de pé lá embaixo, porque quanto menos esperar, todos vão olhar, mas olha lá, não era aquele que estava no pó? Já começou, já está de pé? Olha lá, aquele lá perdeu tudo, tinha carro bom, tinha casa boa, olha lá, está andando de Celtinha já, rapaz, olha lá aquele lá, meu Deus, aquele homem estava na UTI, já está no quarto, meu Deus, é crente mesmo, o que será? Ninguém sabe, mas é a raiz, aleluia. Ninguém sabe, mas é a raiz, Caio, que está mantendo a gente de pé na presença. É a raiz que está deixando a comunhão de pé, aleluia. Todo mundo quebra a árvore, corta os galhos, mas ninguém consegue chegar na raiz, aleluia. Porque ela está escondida no secreto, e é no secreto que a gente encontra o refúgio, a fortaleza no Senhor, aleluia, glória a Deus. É como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Você ouviu essa palavra?